Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo ao nosso programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. E o tema de hoje é falar sobre atitudes, comportamentos, ou seja, quais são as características de um líder que valorizam o papel de um líder numa organização. E para conversar comigo sobre esse tema tão importante, tão intrigante e por que não tão interessante, tenho o prazer de estar aqui com Daniela Bautista, minha parceira num projeto chamado Master Personal Branding. Daniela, minha querida amiga, eu chamo de Dan. Dan, como é que é para você, assim, uma principal característica, uma das importantes que você julga para um líder, de maneira geral, para ter o seu valor, para ele ser percebido e reconhecido como um bom e grande líder? Reinaldo, é um prazer estar aqui mais uma vez com você. Para mim, tem tantas características importantes que um líder precisa apresentar. A primeira coisa é ele ter uma comunicação assertiva, colaborativa, é ele saber ouvir para poder responder com assertividade, ele ter a humildade de poder aceitar que ele não sabe tudo e que ele pode aprender com qualquer nível hierárquico da empresa, seja o nível igual a ele, o par, seja o nível superior e até o nível abaixo dele, porque as pessoas do nosso time, elas têm muito a ensinar pra gente, né, Reinaldo? É verdade. Mesmo porque aí entra uma questão de flexibilidade, para ter flexibilidade e humildade. Porque aquela pessoa que se julga superior, eu mando, você obedece, aquela pessoa que quer controlar tudo, na verdade ninguém controla ninguém, a não ser processos produtivos, mas temperamento, comportamento é complicado. Nós vamos fazer esse ping-pong, eu falo algumas características, você fala outras de acordo com a sua visão. Claro, na nossa experiência, bagagem, dando com tantas pessoas, vamos tornar esse programa aqui um programa útil, imperdível e muito gostoso para as pessoas que tiverem ou que nos derem o prestígio da audição delas. Outro fator que eu entendo importante para um bom líder é a confiança. Confiança também, talvez, como um dos principais valores que deve ter com uma pessoa na sua vida e na organização também. A confiança ela pode ser subdividida em 3 níveis distintos. Primeiro, a autoconfiança. Outro aspecto da confiança é a confiança que uma pessoa deposita nas outras pessoas. E, em consequência, passa a ser também merecedor da confiança das outras pessoas. Confiança tem a ver com a palavra dada. Se eu prometo uma coisa, se eu digo alguma coisa, aquilo é o que vale. Mas antigamente se chamava aquele fio de bigode, aquela questão de que a palavra vale mais do que um contrato. É claro que na formalização de uma parceria, de alguma coisa, é importante o contrato, mesmo porque isso pode ter reverberações lá na frente. Mas não significa que a pessoa não deve ter confiança. Aquilo que eu digo é aquilo que vale. E uma pessoa que passa a sua vida merecendo a confiança de outras pessoas, passa a ser um bom líder também, que passa a ser admirado, respeitado, valorizado pelas outras pessoas. Então, qual que você fala agora que você entende como um dos principais recursos e características de um bom líder? Uma das coisas que profissionais de RH vêm discutindo comigo sobre características de líderes são aquelas pessoas que têm o pensamento crítico. Ou seja, ela consegue questionar, ela consegue aprofundar aquilo que ela está ouvindo, ela não aceita logo de cara o que está sendo dito a ela, mas não com o intuito de questionar e não validar, mas sim pelo intuito de entender melhor, aprofundar-se melhor sobre o tema, querer explorar mais o que está sendo dito ou o que está sendo explicado ou questionado ali naquele momento. É você ir além do que está sendo dito, é como se você estivesse despindo aquele assunto por camadas, né? Uma cebola que tem várias camadas, você vai destrinchando, aprofundando, porque quanto mais você
se aprofunda num determinado tema, você está expandindo a sua consciência. E a partir do momento da expansão da consciência, você consegue se abrir para oportunidades e consegue também enxergar possibilidades diferentes para lidar com aquele tema. Então, o líder que usa bem a sua atitude de pensamento crítico, de querer se aprofundar mais numa reunião, numa conversa, numa negociação, num processo de feedback, ele sai ganhando muito, porque ele se enriquece com o conteúdo que ele está ali absorvendo com base nas perguntas que ele faz, entender melhor por que aquilo está sendo feito, para quem, para quê, de que forma. É muito importante isso, Reinaldo. Entendo também outra característica, é o respeito. Primeiro é o respeito que a pessoa deve ter para consigo mesma. Respeitar o seu próprio corpo, respeitar os seus pensamentos, respeitar a sua capacidade de lidar com as adversidades, saber dizer não, saber dizer sim de forma certa e ponderada, se posicionar. Tudo tem a ver com eu respeitar a mim mesmo, de acordo com a minha autoestima, de acordo com os meus valores, de acordo com os meus próprios critérios. No outro momento, o respeito em relação às outras pessoas, entendendo que cada pessoa tem um jeito diferente de ser. Somos semelhantes na nossa condição de sermos seres humanos, ou seja, enquanto espécie, mas diferentes na nossa individualidade. Tanto cada pessoa tem uma origem, uma tradição, uma cultura, uma família, pais diferentes, formação diferente. E se eu não entender isso, for uma pessoa inflexível, eu não vou respeitar a outra pessoa. E o respeito, nesse sentido, tem a ver com aceitar, ainda mais no mundo da diversidade, de tantas variações, de tantos cuidados que devemos ter ao letramento, com aquilo que nós falamos, com as brincadeiras que nós fazíamos e não podemos fazer mais. Tudo isso pressupõe, assim, levar em consideração que as pessoas têm um jeito de ser e merecem ser aceitas e respeitadas na sua maneira de pensar, ser e agir. E não que eu tenha que esperar que as pessoas sejam do jeito que eu gostaria que elas fossem para eu poder aceitá-las. Sim, aceitá-las do jeito que são, na sua individualidade, nas suas próprias características. Isso, no meu entendimento, é respeito. O outro ponto também que é importante é a visão estratégica, né? O líder ele tem que ter a visão estratégica da empresa. Ele precisa entender qual é o papel dele na corporação, na organização, qual é o papel do time dele e o impacto que isso gera para o negócio em si. É importante entender também o impacto das outras áreas em relação ao papel dele na organização e como que ele coloca, de que forma ele conecta todos esses papéis dentro de um bem maior, que é o propósito da empresa. Então, assim, entrando na parte do propósito, é importante ele entender qual é o propósito dele em relação à área dele, o propósito dele em relação à empresa e qual é o propósito da empresa. Como ele está contribuindo para o propósito da empresa. O que a empresa quer deixar para o mundo e de que forma ele, como líder, pode contribuir para isso. Isso é extremamente importante e muitas organizações, Reinaldo, infelizmente, não sabem quais são os próprios propósitos delas. Então, isso é um exercício que é importantíssimo toda a empresa, toda a cultura de empresa exercer. E com base nisso, a liderança precisa fazer também este exercício de qual é o seu papel, qual é o seu propósito na organização e de que forma você está contribuindo para o propósito da própria empresa. Entendendo perfeitamente o que você diz, Daniela, e se uma pessoa é admitida com, vamos lá, valores diferentes daqueles que a empresa adota, que se chama de propósito, tem a ver com cultura, tem a ver com, digamos, o padrão, como se fosse uma carta institucional, como se fosse uma bíblia ou talvez até uma declaração dos valores fundamentais da empresa. Se uma pessoa é admitida e não respeita, e não aceita, e não entende os valores e tem uma postura diferente, é claro que alguma coisa foi errada. Ou também se a pessoa que entrou na empresa não entendeu, não percebeu, não fez uma avaliação dos valores da empresa e os seus valores são diferentes, não vai dar liga.
Ou a pessoa vai ser demitida ou ela vai se sentir tão mal que ela vai se demitir. Porque é importante essa compatibilidade entre aquilo que a pessoa acredita e aquilo que a pessoa acredita também. Se há essa junção, então é claro, há assim, valor, a ética, aquele famoso chá, né? Competência, habilidades e atitudes são importantes. Mas se não tiver essa conexão, essa congruência entre a liderança, é claro que não vai haver uma permanência no processo da continuidade. Aproveitando, uma outra característica que entendo bastante importante também é a simplicidade. Porque ser complicado é fácil. Há pessoas que falam demais. Numa fala é muito fácil perceber as pessoas que são complexas. Elas tentam elaborar um pensamento, mas não têm uma facilidade de vocabulário, de fluidez no desenvolvimento das ideias, então acaba enrolando, enroscando, dando voltas. Daqui a pouco você tenta entender o que de fato essa pessoa quer dizer. Porque ela tem um pensamento talvez tão complexo, não sabe expressar de forma simples, e a sua fala fica truncada, fica difícil de entendê-la. Da mesma maneira, pessoas que têm muita teoria e querem colocar tudo naquele processo de teoria, começam a falar de uma coisa e começam, enfim, a ter um outro pensamento, depois pensam num outro método, então ela acaba transformando uma coisa simples numa coisa complicada, que ninguém entende. E a simplicidade é o que eu quero, o que eu penso, o que eu sinto. Uma boa tática para que a pessoa tenha simplicidade, não só na fala, mas na sua atuação como um todo, são simples métodos que podem facilitar a vida. Por exemplo, um dos mais comuns é aquela técnica dos 5W e 2Hs. O que eu quero, o que, quem, quando, onde, como, porquê, para quem, quanto tempo. Ou seja, que é 5W porque é do inglês, né? How, many, how much, depois why, when, where. Mas assim, o que, quem, quando, onde, como, porquê. O que vai ser feito, é isso. Quem vai fazer, é você. De que maneira? Dessa maneira, assim, assim. Quando, em quanto tempo. Pronto. As coisas podem ser muito simples. E há pessoas que parecem que gostam de complicar. Certamente você deve conhecer pessoas que gostam de complicar. E um bom líder não pode ser um líder complicado. É o que eu quero, o que eu preciso. Eu espero que você faça isso na hora de dar um feedback, na hora de conduzir uma linha de pensamento, na hora de discutir um tema com a diretoria. Quanto mais simples for, melhor será o resultado. Exatamente. E agora, falando de um pouco sobre gestão humanizada. Olha, a gente está vindo numa época em que nós temos uma geração que não está disposta a ficar num ambiente hostil, um ambiente tóxico, um ambiente onde só é cobrado resultados, mas não se cuida da saúde mental das pessoas. Então, o líder que faz uma gestão humanizada, ou seja, ele está preocupado com o seu time, ele está preocupado com a atenção, em dar atenção para o seu time, de forma grupal e individual, porque é importante ter um momento de conversas individuais com as pessoas da sua equipe, é importante. O líder que se preocupa em motivar, treinar, engajar e reconhecer pequenos, médios e grandes feitos da sua equipe, esse líder, ele é um líder que ele vai inspirar as pessoas, não só as pessoas do seu time, mas até pessoas que são pares deles. Então, é necessário cada vez mais ter uma gestão humanizada para que você consiga ter uma relação saudável com a sua equipe e, com isso, uma relação saudável, criar um ambiente saudável dentro da empresa. Poxa, Daniela, tudo que você está falando, tudo aquilo que eu estou pensando também, e o que nós trouxemos até agora, me parece que assim é um líder perfeito, não é? E será que existe um líder perfeito? Não existe líder perfeito, não existem pessoas perfeitas. E também uma das características de algumas pessoas, eu sou perfeccionista. O que de fato um perfeccionista procura, o que ele busca? Não, ele procura a perfeição. Uma vez, em grupos, numa palestra, eu fiz essa pergunta. E as pessoas responderam: o que é um perfeccionista? O perfeccionista é aquela pessoa que busca a perfeição, aquela pessoa que... E o perfeccionismo, na verdade, não existe, porque nós não somos perfeitos. Nós somos seres humanos sujeitos a falhas e aprendizagem. E o erro faz parte do processo de transformação e evolução pessoal. E quanto mais estamos abertos para o processo de errar e saber errar, e o erro é bom porque se eu erro uma vez eu vou evitar cometer os mesmos erros, e o processo também de errar e aprender com o erro faz parte de um processo de transformação. E o bom líder, ele não só aceita os seus próprios erros, pede desculpas quando errou,
mas também aceita que as pessoas que estão sob a sua supervisão, sob a sua liderança, possam cometer certos erros. E faz parte do processo. E mais do que isso ainda, muito embora exista essa preocupação em condição de erro, existe também a ideia de ter qualidade. Outra característica importante de um bom líder, fazer tudo com boa qualidade, ou seja, tem a ver com organização, tem a ver com as coisas serem guardadas nos devidos lugares, tem a ver com a facilidade de encontrar uma informação, porque se perde muito tempo na busca de uma informação se existe desorganização. E de organização tem a ver também com qualidade, de que as coisas fluem, de que as pessoas sabem exatamente o que devem fazer, a responsabilidade de cada uma delas. E nesse sentido, há um espaço de conversa, de ajustes, para que cada vez mais todo mundo flua numa mesma direção, com um time unido, integrado, com boa comunicação, gerando cada vez mais melhor qualidade. E quanto mais qualidade tem um líder que entrega um produto, o resultado do serviço do seu departamento, da sua área, da sua unidade, tende a ser melhor percebida e valorizada. Então essa eu entendo que é uma das características também muito importantes, a qualidade. Uhum. E o que você trouxe é importante, Reinaldo, porque assim, não existe líder perfeito, mas ele pode se aprimorar a cada dia. E por isso que eu acredito muito, e eu trabalho com isso sim, porque eu vi sucesso em mim em relação a isso, do líder que busca a mentoria. A mentoria, ela é justamente ela é uma forma do líder conseguir compartilhar com alguém que já é mais experiente que ele, os desafios que ele enfrenta e poder tomar como referência de sucesso as experiências vividas por essa pessoa que é mais experiente que ele. Inclusive, ela compartilhar o quê? Os momentos de fracasso, os momentos de frustração, os momentos que ela bateu a cabeça, mas que trouxe aprendizado para ela. E que com isso ela pode sim transmitir essa experiência, que foi boa e ruim, para um mentorado dela, e essa pessoa poder absorver, poder se inspirar, poder ver, olha, eu fui por esse caminho, não deu certo, mas eu fui por esse caminho aqui e deu certo. Então que tal, se você fizer uma reflexão e fizer sentido para você, talvez esse caminho 2 faça mais sentido para você, porque para mim também fez. Então, a gente não nasce perfeito, e não é esse o objetivo da vida, nós nascermos perfeitos. O objetivo da vida é a gente evoluir, com aprendizados, com experiências, com ouvindo pessoas, estudando, aprendendo, entendendo que nós não somos o dono da verdade. E o líder que entende isso e que busca esse conhecimento e que busca essa referência, né, esse alguém para poder dividir, ele sai mais na frente. Eu vejo, né, grandes CEOs têm os mentores deles, às vezes mais de um. Porque dependendo do foco do assunto, ele vai buscar conhecimento com alguém que é mais experiente que ele. E é isso mesmo. Então, os processos de mentoria, eles são saudáveis, eles são necessários para quem quer crescer, se desenvolver em qualquer segmento, seja na carreira, seja empreendendo um negócio, seja como empresário, seja como iniciando um nível de liderança. Que bonito isso que você falou, Daniela. Além disso, de mentoria, por que não também aprofundar um pouco mais de uma terapia? Porque um líder que ele está em equilíbrio na sua vida como um todo, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida financeira, aquela pessoa que vive bem com a sua família, com as pessoas com as quais convive. Porque se a pessoa está em desequilíbrio, está tensa, está ansiosa, está talvez num estresse muito grande, acaba tendo uma depressão e problemas até mentais. Porque às vezes a pressão de uma empresa em termos de resultados tira a pessoa do sério. E a pessoa talvez frustrada porque não atingiu certos patamares esperados que ela pudesse atingir. Nesse sentido também, ter a flexibilidade e facilidade para lidar com as pessoas difíceis. E na verdade, também muitas das vezes a pessoa difícil é o próprio líder. Porque talvez na sua ansiedade de fazer bem feito, cobra demais, não tem a paciência que necessita ou deveria ter. Por isso, como uma das principais características de um bom líder, é toda essa flexibilidade, tolerância, paciência, amor ao próximo para lidar com cada situação que aparece, que não existe uma regra pronta de bolo. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação e cada processo de liderança depende muito da pessoa que está ocupando esse papel tão importante. Estamos então chegando ao final do nosso programa. Eu espero que essa conversa aqui, papo de valor, considerando as experiências que nós trouxemos aqui para você,
tenha sido útil para suas reflexões, para que você possa perceber se você já é um líder ou também está no caminho de se tornar um bom líder, o quanto isso pode te ajudar para que você se prepare cada vez mais para ser aquele líder admirado, esperado pelas pessoas que você vai ter a oportunidade de liderar. Daniela, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, um prazer estar sempre com você nessa jornada, né, de desenvolvimento pessoal. Eu que agradeço, é um prazer sempre estar aqui participando com você. Fica um abraço, espero que tenha sido útil para você pensar a respeito do seu papel como líder. E até o nosso próximo programa. Até lá! Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.